Olá, seja muito bem-vindo ao Essere Tech, o podcast do Essere Group. Eu sou Danilo Stort, gestor de portfólio, e você que está nos acompanhando pelo Spotify, convido a assistir nosso episódio também pelo YouTube, tá ok? Hoje é um episódio muito especial, né? Pois receberemos um dos grandes conhecedores do mercado de distribuição no Brasil. Ele que é formado aí pela Faculdade Luiz Meneghel e também pós-graduado pela Universidade Federal do Paraná em Marketing e Vendas. Há quase 20 anos na frente da LFZ, Assessoria e Representação. Obrigado aí por aceitar nosso convite, Luiz Fernandes Guda. Danilo, muito obrigado aos ouvintes aí, essa oportunidade que o Grupo Essere está me dando, da gente poder trocar algumas ideias aqui, né, Danilo, com relação ao nosso negócio, né? Eu tenho um slogan que diz assim, porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Então a gente está embutido dentro desse negócio aí há 39 anos como agrônomo e com a LFZ Consultoria, como você falou aí, há 18 anos aí, trabalhando dentro do sistema de distribuição, dos fornecedores, e levando informação aí à medida do possível para os ouvintes aí. Que legal, Esmuda. Com certeza o agronegócio é o nosso negócio, o principal negócio do Brasil, né? E ele não para. E ele não para, assim como nós, né? Amém. Bom, e para a gente dar o pontapé inicial em nossa conversa, eu gostaria que você fizesse aí uma breve descrição do cenário da distribuição hoje em 2024 para os nossos ouvintes. Olha, Danilo, esse é um tema assim bastante polêmico e interessantíssimo, né? Porque eu digo assim que o sistema de distribuição no Brasil, a vida inteira, é um caminhão de melancias que parece que nunca se ajustou. Então a gente começou lá atrás com as cooperativas, né, de forma individual no sul do Brasil, né, grandes revendas no Cerrado, né, algumas revendas de tamanho médio também no Cerrado, venda direta. E as cooperativas e revendas até dominavam esse mercado e ele veio evoluindo o sistema de distribuição ao longo dos anos e as cooperativas deixaram de ser assim um pouco mais, vamos dizer, paternalistas, né? Então você tinha cooperativas aí que basicamente trabalhavam dentro de uma área de atuação, respeitavam a área de atuação das outras, né? E isso acabou. Então hoje as cooperativas trabalham com isso social, né? Sem dúvida nenhuma, porém elas se tornaram muito mais agressivas comercialmente, investindo em outros lugares, né, do Brasil e acessando outros mercados. O sistema de distribuição em termos de revendas, ele veio crescendo com grandes revendas até que apareceram aí, né, vamos assim dizer, os grandes grupos, né? Então vamos falar aí de um grupo Nutri, de um grupo Lavoro, de um grupo AgroGalaxy e assim por diante. E também outras modalidades de negócio, como a próprio fornecedor indo direto, né, ao consumidor final, eliminando, vamos assim dizer, das etapas aí, que é passar do fornecedor para o sistema de do distribuidor para o agricultor, ele está indo direto ao acesso, como é, por exemplo, o grupo Sinap da Singenta com as lojas da Tua e outras eventos que eles compraram. A gente tem Bayer também com alguma loja aí piloto e outras empresas. Então, esse processo ainda está em ajuste, né? Então, às vezes eu comento com as pessoas, né, o que elas estão achando disso aí. Aí a diversidade de opiniões ela é muito grande. É muito interessante esses pontos, né, Esguda? E o que nós temos visto é que realmente nos últimos anos houve essa aceleração das fusões e aquisições, formando grandes conglomerados, mas um ponto muito importante que nós vemos, você trouxe muito bem a questão de que médios grupos com um crescimento bastante interessante. Por quê? Porque me parece, né, que essas médias revendas tinha muito aquele contato direto com o produtor. E esses grandes grupos parece que perdeu um pouco desse elo de ligação, porque o produtor gostava de ir lá e fazer negócio com uma determinada pessoa. E em determinado momento aquela pessoa não está mais no sistema. E aí ele acaba perdendo o elo de ligação que ele tinha com aquele canal. Isso é verdade, Esbuda? Não tenho dúvida. Então veja o seguinte, eu fui produtor por mais de 20 anos, parei de plantar há pouco tempo, né? E eu moro, né, eu tenho minha residência fixa lá em Palotina, eu sempre gostei de ir na revenda, de ir na cooperativa, de sentar lá,
tomar um mate, conversar, às vezes até mesmo jogar uma conversa fora. E você acaba criando uma certa relação que quando chega na época da negociação, na pior das hipóteses, você está conversando com aquela revenda porque você tem essa intimidade que você estava falando. E aí o que, que aconteceu? Quando essa revenda que você está trabalhando, né, seja ela grande ou média, as que foram adquiridas foram as maiores, mas mesmo assim, dentro de uma unidade, né, dessa grande revenda, vamos assim dizer, né, as pessoas iam lá e tinham esse contato que você está falando. E isso meio que se perdeu ao longo do tempo. Outra coisa que eu achei que ficou assim, é bastante comentada, não é que essa seja a minha opinião, mas eu compactuo, é que quando você tem uma revenda, Daniel, e você tocar um negócio com uma revenda, você está lá há 20 anos, há 30 anos tocando, você sabe, né, o jeitinho que aquele agricultor toca o negócio dele. Você sabe para quem que você dá crédito, você sabe como você conduz, você tem toda essa relação que você está falando aí e você sabe trabalhar com pouco dinheiro. Por quê? Porque a revenda, ela sempre tem as margens apertadas. E quando esses grandes grupos acabaram comprando, né, essas empresas, trouxeram muitas pessoas de fora para gerenciar isso aí e às vezes comprando 2, 3, 4, 5 revendas diferentes, com culturas diferentes, a qual eles não conseguiram uniformizar um modus operandi ou até mesmo uma cultura para trabalhar, né? E gerenciar o negócio com muito dinheiro, como a gente gerenciava, porque eu fiz parte dos fornecedores das multinacionais de insumos, a gente sempre teve muito dinheiro para trabalhar. E agora que você vai gerenciar um negócio com pouco dinheiro, ele é um pouco diferente, né? E aí tem algumas coisas que são complicadas. Eu não vou dizer que é certo ou errado, mas dar crédito para um agricultor, tem agricultor que ele chega e fala para você assim, não, para que eu tenho que dar garantia real para você? Agora que o grande grupo está aí, eu nunca dei. E a outra revenda não me pede garantia real, né? Isso é um problema? É. Eu não compactuo que você não tenha garantia real. Eu acho que tem que ter. Porém, o agricultor, quando eu sento na cadeira do agricultor, ele se sentia confortável. E muitas revendas tinham a confiança em muitos agricultores que liberavam crédito sem uma garantia real, né? E isso aí é até uma zona de conforto. Eu tenho alguns podcasts que eu faço, eu fiz um com uma pessoa muito conhecida no mercado, que gerenciou por muitos anos uma multinacional e é agricultor. E ele falou assim, Esgoda, não é porque um grande grupo veio aqui e montou uma loja na minha região que eu vou deixar tudo para trás que eu tinha dentro da cooperativa ou da revenda que não faz parte do grande grupo para ir trabalhar com eles. Não é por isso. O que me gera confiança de trabalhar é quem é que está todo dia comigo aqui? Quem é que está na labuta comigo aqui, me trazendo informação, me trazendo conhecimento e fazendo com que as coisas aconteçam. Agora, que as revendas de médio porte esse ano, as revendas ditas um pouco familiares, se solidificaram dentro dessa turbulência financeira do mercado de 2024, não é essa dúvida. Com certeza essa revenda está falando para aquele agricultor que abandonou ela e está com dinheiro para receber lá. Viu? Eu te falei. E justamente nesse assunto, né, Esgoda, a gente vê aí que revendas familiares ou até mesmo revendas de médio porte que foram compradas por esses grandes grupos estão voltando para o mercado. Esse é um movimento também que a gente tem visto em diversas regiões, né? Você tem visto algo similar aí? O que você Olha, enxerga desse movimento de mercado? não só tenho visto, como tenho trabalhado. É lógico, né? Por questão ética, eu não vou falar nome de empresas, né? Mas tem uma empresa que eu fiz um trabalho esse ano, que os sócios proprietários, né? Boa parte deles, nem todos, né? Alguns continuaram, né? Por um certo período dentro do grande grupo, né? Agora também nem estão mais, mas durante esse trabalho que eu fiz com esta revenda nova que se criou, ela era de dissidentes, sócios, né? Proprietários daquela revenda que foi adquirida. Então eles acabaram saindo no mercado e provavelmente não tinha um no compete aí muito forte ou pré-estabelecido e eles montaram uma nova revenda, né? Montaram uma nova revenda. A princípio, até me pareceu pequena num primeiro momento. O dia que eu fui fazer o treinamento, moçada, eu me surpreendi.
ela não é mais pequena. Ela já está de média grande e a prospecção dela é voltar a ser grande tão quanto era antes de eles serem vendidos com outra razão social. Então isso está acontecendo no mercado. Agora, vamos falar a verdade. Que mal tem isso? Se eu fui vendido para você, né? Eu saio do negócio, você não me pede um non-compete, você diz fique à vontade para fazer o que você quiser, eu vou montar um outro negócio se eu quiser. Pode ser diferente dentro do próprio negócio. Então tem revendas, né, que foram compradas que estão voltando para o negócio, né? Para tocar do modus operandi que provavelmente sempre tocaram e que teve sucesso. Então acredito que boa parte delas vai voltar. Né? Acredito nisso. E eu acredito que por eles terem tido a confiança dos produtores, essa questão de retomar para o mercado é muito mais acelerado, né? Eles conseguem escalar com mais agilidade. E esse movimento, a gente pode talvez dizer que é um movimento de fragmentação da distribuição, porque o que nós víamos tendo nos últimos anos, né? A formação de grandes conglomerados. E agora começa a surgir revendas familiares, revendas de médio porte, e algumas até voltando para o mercado, né, porque já foram compradas por um grande grupo e voltando para o mercado. Você enxerga que, de alguma maneira, o produtor rural pode ter uma vantagem nesse sentido? Olha, eu não sei se a palavra é vantagem, mas se a gente fizer uma análise meio chula, vamos assim dizer, com o agricultor e o casamento, né? O casamento, quando ele acaba, existem casamentos que ocorre uma reconciliação. Agora, é muito mais fácil você conquistar uma pessoa do que você reconquistar. Agora, neste caso, o que acontece? Né? Houve, vamos dizer, um casamento, houve, teoricamente, uma separação, e nessa separação, né, quem se separou ficou com outra pessoa, que não deu muito certo. E essa outra pessoa fala assim, acho que é melhor eu voltar para o meu antigo casamento. Isso pode acontecer, né? Agora, assim, eu acredito que, né, a grande base de tudo isso, né, é a segurança que você tem em trabalhar com um determinado ponto de vendas. Em dois sentidos, vamos assim dizer. Primeiro, na entrega de grãos. Né? Poxa, você entregar grão e você não ter a certeza que quando você quiser vender, o teu dinheiro estará disponível, isso é terrível. Isso é terrível. Né? Segundo ponto é que quando você compra um insumo, você espera receber. E por muitas vezes, né, você pagou à vista. Né? Você quer receber. E a gente viu esse ano de algumas empresas que tiveram dificuldade, que a hora que a pessoa foi buscar o seu insumo não estava lá. Isso aí dá um arrepio na coluna. Né? E eu também já vi situações de agricultor no Mato Grosso pedir para uma revenda garantia real. Tu já ouviu falar disso? Não. O agricultor chegou lá para uma negociação na época, uns 3 anos atrás, grande, de 8 milhões de reais. E aí o cara falou, eu fecho com você, revenda. Né? 8 milhões de reais, você quer que eu te pague à vista? Te pago à vista. Mas como a gente está em novembro, vamos dizer que fosse de 2024, e eu vou plantar em 2025, você vai me entregar isso em julho, agosto de 2025, eu preciso de uma garantia real tua. Pedindo garantia real para revenda. Por quê? Porque eu vou te pagar à vista e quem me garante que você vai estar vivo até lá? Então, também, quando você pede a garantia real para um agricultor, você também, nesse caso, você está dando direito a ele pedir até mesmo garantia real para você. Algo inusitado, mas eu achei interessante. Mas eu acho que você gerar segurança, e às vezes uma empresa familiar de 20, 30 anos de existência sólida, ela saiu fortalecida disso. Porque quem compra lá sabe que se entregar grãos lá, vai receber. Se comprar insumos lá, vai ter insumos lá. E aliado a isso, se você tiver uma força de vendas competente, né, para estar evoluída tecnicamente, para estar crescendo, né, com as tecnologias que o mercado está trazendo e oferecer isso para mim de forma a me tornar mais competitivo em produtividade, eu vou estar com você. Eu vou estar com você, não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Eu falo vantagem para o produtor, né, nesse quesito, né, segurança, credibilidade, confiança, né, com aquela distribuição, às vezes um pouco mais familiar ou de médio porte. Um outro movimento que a gente tem visto bastante também, que esgoda no mercado, talvez seja aí oportunidades, né,
são as famosas revendas SBN, né? Semente, biológico e nutrição. Você acredita que esse movimento aí dessas revendas SBN, o que está ocorrendo? Bom, quando eu vou montar uma revenda, eu penso em produtos que dão mais margem de valor agregado, né, que é o que eles estão trabalhando, né? O que eu trago comigo? Bom, se eu for trabalhar com um defensivo, que é a margem muito baixa, um fertilizante, que é a margem muito baixa, eu já comprometo o meu risco de crédito. Fertilizante hoje, 40% do custo de uma lavoura, pelo menos. Fertilizante sólido, né? Sólido, um sólido comum, Isso. né? De base, né? Esse é um produto que me faz com que, dentro do custo dele de 40%, se eu tiver que, às vezes, financiar isso acontece, de vender a prazo, eu comprometo o risco de crédito, né? Eu tenho um valor muito alto para colocar em caixa, né? Eu tenho que disponibilizar, porque nem sempre esses fornecedores de fertilizantes sólidos me financiam isso para safra. E eu não consigo o crédito normal aí, o crédito rural, como uma cooperativa às vezes consegue, para poder repassar isso. Então, se tornaram especialistas, né, dentro de sementes, dentro de biológico, dentro de nutrição, né, que são segmentos da agricultura que trazem uma margem maior e geram, né, uma melhor liquidez até mesmo de tudo aquilo que aparece para eles, né, eles ficam sólidos no mercado porque eles têm uma margem melhor e conseguem fazer girar. Eu acho isso bom? Acho. Mas, como produtor, né, eu, né, basicamente, se eu tivesse, né, essa oportunidade, eu já fui produtor, parei agora, eu gosto muito do sistema de barter, de troca. E quando eu vou fazer barter dentro de uma revenda, eu gostaria de ter mais opções do que além só disso aí. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer barter com você, que tem semente biológica e nutrição, e eu não posso fazer barter, né, com quem vai trabalhar com químicos, né, e, vamos assim dizer, com adubo fertilizante base. Né? Agora, eu vejo bastante gente falando isso. Não, adubo é complicado para trabalhar, carga, descarga, entrega, comprometimento do risco de crédito, margem baixa, eu prefiro não trabalhar com isso. Porém, também vejo empresas trabalhando com produtos, né, sólidos em relação à fertilidade, produtos de base, porém de valor agregado. São produtos aí que você vê muitas empresas, como até a de vocês, né, trabalham com produtos de valor agregado. O senhor acredita que isso daí é uma tendência, além do fornecimento de insumos, essa parte de serviços tende a crescer e ser também um peso importante na tomada de decisão do produtor? Entendi. Não tenho dúvida disso. A gente sempre fala que você fidelizar um cliente não é fácil. A fidelidade é uma coisa complicada, né? Mas sempre que você tem produtos, né? Você tem serviços, você tem pessoas, né? Existe uma tendência de você conseguir atingir o seu objetivo, que é a fidelização em vários níveis aí, né? A gente entende que fidelização é 100%, mas eu, nos meus bate-papos, eu digo que se você conseguir fidelizar o seu cliente em 30%, 40% daquilo que ele poderia lhe comprar de você, eu já até considero isso uma fidelidade. Para você chegar aí, você precisa ter portfólio, você precisa ter serviço. Né? Então, o que eu, como produtor, espero? Que você venha até mim e me traga e me agregue algum valor, seja em conhecimento técnico, seja em produto, seja em serviço, e até mesmo na hora de você comprar um insumo que você, pelo menos, seja competitivo. Né? Não digo que você tem que ser mais barato, nunca fui um comprador de produto mais barato. Agora, serviço. Onde que a gente viu um serviço começar muito forte? Porque hoje a gente está na era digital, né? Já está bem mais avançado. Mas a gente viu o primeiro serviço assim vendido com muita intensidade foi a agricultura de precisão. Sim. Né? E parece-me que hoje a agricultura de precisão não está tão forte quanto deveria estar. E é algo fantástico. Então, não sei te dizer se o agricultor não comprou essa ideia, ou se o próprio que está vendendo esse serviço não vendeu da forma adequada, ou não deu continuidade, porque não adianta só se vender o serviço. Você tem que ter continuidade, você tem que mostrar o valor que esse serviço te trouxe. Então, eu acho que vender serviço é algo fantástico. E a gente vê isso não só na agricultura.
Você vê isso em inúmeras redes do comércio, né? De venda de serviço, de valor agregado, que é o que a gente busca, né? O próprio restaurante que você vai, ele te vende serviço. Uhum. Qual é o melhor atendimento que você tem lá, o serviço que é prestado para você. Isso é no dia a dia que a gente acaba, vamos assim dizer, contratando aí, né, um mecânico, contratando, né, um encanador. Quem deles está fazendo um pós-vendas com você sobre o serviço que ele fez? Poxa, você está contente, fulano? Como é que tá? Vou passar aí para dar uma olhada. Às Claro. vezes isso não é feito com a assiduidade que precisava ser. Então, produtos, serviços, né? E você ter também aí uma continuidade nesse relacionamento, isso faz com que esse elo se estreite, né? Acho isso importante. Sim, com certeza. E nós do ECR Group, né, também lançamos mão de alguns serviços aí, não só para fidelizar o cliente, mas para ajudar o produtor em sua missão, que é ajudar a produzir alimentos para o mundo. E dentro de algumas iniciativas que nós temos um laboratório de análise de solo e folha, gratuito para o produtor, sem custo algum, um aplicativo chamado SAD, que faz toda a inteligência para gerar a melhor recomendação em dose e produto. Então, falando isso aqui da parte de nutrição. Então, um laboratório e um aplicativo que fazem a interpretação e a recomendação. Temos também uma outro serviço que é a UNITA, a Unidade Integrada de Tecnologia de Aplicação, que é muito interessante. Eles vão na fazenda do produtor, pegam os pulverizadores, fazem toda uma limpeza, calibração, recomendação e também ensinam o produtor a como manter aquela máquina para ter uma melhor aplicabilidade, né? E outras tantas ações que nós temos, como uma jornada do conhecimento, que é uma academia para fortalecer conhecimento sobre determinados tópicos que nós trabalhamos, seja em produtos biológicos, em fertilizantes sólidos de eficiência aumentada, ou mesmo fertilizantes foliares, né? Como a gente fala, fertilizantes especializados, e também uma plataforma Campus E-Série, que é a nossa plataforma de relacionamento com os nossos clientes. Então, uma série aí de serviços, né? A gente poder melhorar o relacionamento com os nossos clientes e também o Vanguard Team, que é o nosso time de especialistas, que tem a função de ajudar a nós desenvolvermos produto e depois fazer um serviço aí de extensão, ou seja, mostrar para o produtor qual que é a melhor maneira de aplicar aquela nossa tecnologia. Né? E o movimento também que a gente tem visto, Goda, falando um pouco mais sobre aí as cooperativas, né? Falamos até agora de distribuição, focado mais em revenda. Mas quando a gente fala em cooperativa, nós temos visto o movimento aí das cooperativas que predominantemente estão no centro-sul, migrando aí para o Cerrado, até mesmo a região norte e nordeste. Como você enxerga esse movimento hoje? Olha, o sistema cooperativista no Brasil, ele ainda é muito heterogêneo, né? Então você tem grandes cooperativas, podemos falar aí de umas 10 cooperativas no Brasil, que estão faturando aí para cima de 10 bi, de 8 bi, 10 bi, né, de faturamento, né? Hoje a gente tem as duas, três maiores cooperativas faturando aí 20, 25, 30 bi, entre todas, né, a oferta de produtos e serviços que eles têm. E a gente vê cooperativas muito pequenas ainda, dentro do sul do Brasil, trabalhando ainda naquele sistema, né, um pouco mais antigo, não tão profissionalizado quanto essas grandes. Essas grandes já estão trazendo CEOs para tocarem os negócios, já estão com um departamento de marketing, já estão com estruturas diferentes. Mas o que a gente nota? Que elas se solidificaram, essas grandes, cada vez mais, elas estão expandindo os seus negócios, e a grande maioria das cooperativas aí acabou saindo aí, né, do sul do Brasil, do interior de São Paulo, né, e estão galgando outros espaços dentro do Brasil, né, de Goiás, de Mato Grosso, né, e as cooperativas, elas, né, teoricamente, deveriam estar oferecendo mais serviços, né, do que uma revenda, teoricamente. Você falou de muitos serviços, né, aos quais, né, o Grupo E-Série está oferecendo, né, aos seus usuários, aos seus clientes, né. Agora, às vezes eu faço a pergunta para você. Às vezes o cara fala assim, eu estou namorando a Gisele Bündchen.
Ok. E ela sabe disso? Você já contou para ela? O que eu quero dizer com isso? Que você tem uma plataforma de serviço fantástica, mas por muitas vezes o agricultor não sabe que você tem essa plataforma. Então, como que eu levo isso para ele? Né? Uhum. Então, hoje, o sistema cooperativista, de um modo geral, ele perdeu a essência que ele se criou há talvez 50 anos atrás como cooperativa, de um modo geral, a grande maioria delas que estão crescendo de forma bastante grande, né, de ser aquela cooperativa de cunho social, de assistencialismo muito forte, mas eu acho que elas estão certas também, porque elas têm que buscar um retorno financeiro para poder gerar para o associado dela mais benefícios, né? Então, eu acho que a diversificação dentro dessas cooperativas é muito importante, quando você diversifica recebimento de grãos, né? Quando você diversifica, por exemplo, com criação de aves, com criação de peixes, com suínos, com leite, né? Você tem várias oportunidades para o associado menor, né, estar um pouco mais fidelizado a essa cooperativa na hora de comprar um insumo e trazer o retorno. Então, isso aí vira uma bola de neve. Quanto mais você investe nele, mais ele se fideliza a você e mais ele te dá retorno. Né? Então, acho que isso é muito importante. Então, as cooperativas com a industrialização, principalmente do soja, produzindo óleo. Então, eu acho que o sistema cooperativista no Brasil ele está passando por uma mudança muito forte nos últimos 10 anos e vai continuar. Ele vai continuar crescendo e eu acredito muito nele. Então, acredito, né, hoje, dentro do sistema de distribuição cooperativa, vai se fortalecer muito, mais ainda do que está. Né? Acredito na revenda de médio porte e também na de grande porte, que não foi vendida e está muito bem alavancada, tocando seus Uhum. negócios, né? Mas tem muita gente que deixou e vai deixar esse mercado, né? Então, quanto menos profissional você for, maior é o risco de você estar fora desse mercado. E não descarto a loja da fábrica. Guda, essa questão, né, de diversificação, de acessos ao mercado, as cooperativas crescendo para regiões, abertura de novos canais, tudo isso daí é muito bom para o produtor, né? Ele tem mais opções de produtos e serviços e, ao mesmo tempo, se você pudesse dar uma dica, que muitas das pessoas que nos acompanham têm intenção de eventualmente abrir uma distribuição ou tem uma distribuição e quer melhorar a performance, ou mesmo alguns clientes, né, nossos que estão na cooperativa, o que você acredita que seria aí o futuro, né? Quais seriam aí os principais movimentos para esse pessoal, para a distribuição, seja uma revenda ou uma cooperativa? O que você acredita que eles possam ofertar a mais para os clientes? Bom, pensando no lado da cooperativa, da revenda, daquele que quer expandir ou abrir um negócio. Porque quando você fala que você tem um negócio, como uma grande revenda ou uma cooperativa, e você vai para uma determinada região que você não conhece, é a mesma coisa que você venha de fora e vai abrir um negócio novo. Então você tem que partir por dois ou três pilares básicos. O primeiro deles, eu tenho que entender como é que os negócios funcionam lá, né? Então, quem é que está trabalhando lá? Eu vou entrar lá, qual é o perfil da região, qual é o modus operandi. É muito diferente você trabalhar no Cerrado, de você trabalhar na parte do Cerrado de Minas Gerais, você trabalhar no sul do Brasil, Santa Catarina. São mercados completamente diferentes, onde se trabalha diferente. Então, a primeira coisa é, vai montar um negócio? Vou. Está capitalizado para tal? Sim. Conhece a região? Não. Cuidado. Entenda a região. Como você vai liberar crédito? Né? Como você vai fazer isso? Eu sempre digo que o departamento comercial de uma empresa ele sempre briga com o financeiro. E essa é a melhor coisa que pode existir. Porque cada vez que você tiver um financeiro duro, que nós do comercial, me coloco como comercial, dizemos que o nosso financeiro é uma desgraça, é ruim demais, não libera pedido, esse é o financeiro bom. Porque esse é o financeiro que vai garantir que você vai estar vivo lá na frente. Porque financeiro, borracha mole, que libera crédito para todo mundo, vai dar problema. Então, você analisar o risco de crédito, analisar o potencial, e você entender quanto que você quer daquele mercado para fazer seu plano de negócio, para ver se ele vai se pagar e a que prazo ele vai se pagar. Agora, levar produto e serviço é fundamental. Quem é que está comigo para abrir esse negócio? Eu tenho um parceiro forte,
Eu tenho um portfólio bom para atender, eu tenho produto, eu tenho serviço para oferecer, o que eu tenho para oferecer? Porque você ser só mais um na região para vender preço, isso não vai conferir a você o sucesso, né? E nem o fornecedor de você revenda ou de você cooperativa que está abrindo esse lugar novo quer você lá assim, para ir lá para ser mais um né, que vai trabalhar, né, com o produto dele, sendo que às vezes ele já tem uma distribuição lá dentro e você vai chegar lá para arrebentar preço, Sim. né? Então, não é isso que o sistema de distribuição quer, que o sistema de fornecedores quer que a sua distribuição com os outros seja feliz, né? Que trabalhe, leve produtos, serviços, né? Que tenha o seu cliente, né, fidelizado, nem que seja de forma parcial, sim, né? Mas que leve, né, algum valor lá dentro e que se sustente com uma margem interessante. E não vá lá para vender preço. Porque se for, que nem dizia meu chefe para mim, né? Se for para vender barato e preço, eu não preciso de você, eu vendo por telefone. É duro escutar isso, mas é uma realidade. Não, que Né? bacana, Esgoda. Muito obrigado aí pelos ensinamentos, né? E, por gentileza, gostaria que você fizesse suas considerações finais, falasse um pouquinho para nós sobre a LFZ, né? E também onde que a gente pode te encontrar aí, Instagram, LinkedIn, as mídias sociais que você tem disponível aí, para a gente poder Ok. acompanhar um pouco o seu trabalho. Bom, primeiro eu queria deixar um recado, né? Para os agrônomos, os técnicos, o homem de campo, né? Que está no dia a dia aí visitando esse agricultor, que é objeto do nosso trabalho, né? Que você estude cada vez mais, que você se dedique para você levar conhecimento, levar serviço ao agricultor e que você passe a ser uma pessoa interessante, não uma pessoa interesseira. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E eu só consigo enxergar esse diferencial se você estudar. Se você não estudar, eu não consigo enxergar esse diferencial, né? E se você pensa em abrir uma revenda, pense naquilo que eu falei para você. O que, que você vai fazer de diferente lá dentro? Porque lá dentro já existe provavelmente uma distribuição consolidada, onde você vai entrar para concorrer lá dentro. O que você vai fazer de diferente para você estar lá dentro, né? E nesses 18 anos aí de LFZ, né, eu vi muita coisa acontecer. E também vi muitos cases de sucesso, de pessoas que começaram do nada mesmo, foram abrindo, são às vezes agrônomos, técnicos que saíram da distribuição, montaram a sua distribuição e foram crescendo com produtos e serviços, né, alguns somente, como você falou, sementes, nutrição e biológico, sim, mas levando serviço, levando valor agregado e sendo, né, muito bem recebido na propriedade. Esse é o melhor que você pode ter. Você chegar numa propriedade e o cara falar, puxa, Que né, bom que você está aqui, lá né? vem o Danilo da série e eu quero conversar com ele. Mulher, faz um chimarrão pra gente, ou tá em São Paulo, faz um cafezinho, tá em Minas, mulher, bota um pão de queijo para nós aí, né? E você ser recebido. Então esse é o primeiro ponto. Então eu trabalho uma coisa muito simples na LFZ, efetividade, né? A efetividade para mim ela está, né, no relacionamento profissional, ao qual você atende a necessidade do seu cliente e não na amizade. Ela está no conhecimento que você tem, ela está na sua disciplina e organização que você tem para tocar os negócios, né? E você, logicamente, tem que ter, queira ou não, um portfólio à altura da pessoa ou do nicho de mercado que você resolveu trabalhar. A LFZ trabalha hoje especificamente com os fornecedores, especificamente com o sistema de distribuição, levando o homem de campo que está no dia a dia de vendas, né, insights, né, informação, né, seja na forma de treinamento, um treinamento de vendas, treinamento de gerenciamento territorial de vendas, né, ou mesmo com o meu canal do YouTube, que é o Agrocanal LFZ Consultoria. Tem um programa que chama Toda Quinta-feira com Esgoda, onde eu faço com as pessoas o que você está fazendo comigo. Eu faço pergunta, faço conversa, entrevistei ícones no mercado, né, até mundial, como um Rodrigo Santos, que a gente conversou, que hoje é show da Bayer Crop Science, e ao mesmo tempo entrevistei um AT. Né? Por que você entrevistou um AT? Você foi, como os outros, de mamando a caducando. Porque a gente que trabalha com pessoas, pessoas que gerenciam outras pessoas, elas têm que saber o que que essa menina nova, esse menino novo que está vindo, essa geração, está pensando. Então, quando eu entrevisto um AT, fazer pergunta para eles, para que ele nos diga o que, que ele pensa no futuro. Porque no futuro nós não estaremos aqui, mas ele vai estar. Eu estou indo para 63 anos.
né? Agora, daqui a 30 anos eu não estou mais no jogo. Mas essa menina de 20 vai estar, ela está com 50. O que ela pensa daqui a 30 anos? Como é que ela está pensando? Como é que ela quer conduzir o negócio? Então o canal do YouTube não é para ganhar dinheiro, é para levar informação para você que gosta do agronegócio. Enquanto estiver me dando prazer, eu estou fazendo esse trabalho. Da mesma forma que me deu prazer, né, em conhecer o Grupo ESSERI, né, que eu achei, assim, me surpreendi com esse grupo. Não sabia que vocês eram tão fortes, não sabia que vocês eram tão grandes e que vocês estão tão bem estruturados no trabalho como vocês estão, né? Então, parabéns por esse trabalho que vocês vêm fazendo aí. E eu tenho certeza que esses podcasts que vocês estão iniciando esse trabalho, né? Não é que ele vai dar certo, ele já deu certo. Então, parabéns a vocês aí. Esgoda, a gente agradece demais as suas palavras, as dicas aí para os nossos ouvintes, né? Também gostaríamos de deixar uma lembrança para ti aí. E nada mais brasileiro do que um cacau brasileiro, né? Olha, cara. Produto do agro nacional. Que coisa top. Vamos ver o que nós temos aqui, pessoal. Nós temos aquilo que o brasileiro gosta muito. Duas coisas o brasileiro não abre mão. É do feijão com arroz e de um cafezinho bem feito. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E Esgoda, gostaria demais de agradecer a disponibilidade, né? Por compartilhar todo esse conhecimento. E para os nossos ouvintes aí, gostaria de que quem está nos acompanhando através do YouTube, deixa aí o seu like, comente aí que a gente vai ter maior prazer em poder responder e caso queira também compartilhar esse episódio aí com quem acha que é interessante, né? E agradecer a todos pela atenção e até a próxima. Um forte abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, Grupo ESSERI.